Paz, meus irmãos, nós estamos na Quaresma, que é um tempo de penitência e conversão, para que nós possamos viver uma Páscoa, uma ressurreição em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre o tema A conversão nos leva a uma experiência profunda do Espírito Santo. E eu vou meditar num texto que está no livro do profeta Joel, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. Depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre os escravos e escravas derramarei naquele dia o meu espírito. O livro do profeta Joel fala de 3 grandes promessas. Ele fala sobre a vinda do Messias, ele fala sobre a vinda do Espírito e ele fala também do dia do Senhor, o dia do julgamento final. 2 dessas grandes promessas do livro de Joel já aconteceram. O Messias já veio, o Salvador, Cristo Jesus. E o Espírito Santo também foi derramado no dia de Pentecostes, inaugurando os últimos dias do Senhor. Eu quero falar para você alguns ensinamentos sobre o derramamento do Espírito que nós encontramos no livro de Joel, no capítulo 3. O texto começa falando assim: depois de tudo isso. Se você ler o livro de Joel, nos capítulos 1 e 2, você vai ver que depois de algumas calamidades, algumas pragas de gafanhotos e também a invasão de um exército que vai destruir a nação de Israel, o Senhor, através do profeta, vai chamar o povo a conversão, vai chamar ao povo a penitência, a rasgar não as roupas, mas o coração, buscando uma conversão profunda, voltando inteiramente o seu coração para o Senhor. Então, o profeta nos indica isso, esse grande ensinamento, que a conversão, ela nos leva a uma experiência profunda do Espírito Santo. Então, essa Quaresma é um tempo que nós possamos também fazer essa experiência, de rasgar o nosso coração, voltar inteiramente para Deus, romper com o pecado, aquilo que nos leva a viver distante de Deus, para que nós possamos viver uma profunda experiência do batismo no Espírito Santo. E essa promessa do Espírito Santo não é uma promessa superficial, mas ela é uma promessa abundante em nossa vida. O profeta fala que o Senhor vai derramar o seu Espírito. Essa palavra derramar quer dizer que o Senhor tem uma promessa abundante. Todas as vezes que o Espírito Santo ele é profetizado no Antigo Testamento, ele vem com essa palavra, derramarei. O Espírito Santo não vai ser dado em conta-gotas, em pequenas porções, como ele era dado no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha e logo se retirava do coração humano, porque havia a barreira do pecado. Mas essa barreira do pecado, ela já foi derrubada quando Cristo morreu por nós numa cruz. Agora todos nós podemos experimentar a promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para ser derramado em nosso coração e também para permanecer em cada um de nós. Então, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus, buscando uma verdadeira conversão, o Espírito é derramado em nosso coração para nos fazer viver
uma vida nova. Continuando, o profeta fala que os filhos e filhas profetizarão, os anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. E aqui nós temos alguns ensinamentos. Primeiro, o batismo no Espírito Santo, ele não requer ter uma idade. Então ele é dado tanto para as crianças, ele é dado tanto para os jovens, também para os idosos. Todos podem experimentar essa graça em sua vida. Quero convidar você a rezar com a sua família, pedindo: vem Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tocar todas as pessoas de todas as idades dentro da sua casa. Segundo, o Espírito Santo, ele é dado tanto para homens quanto para mulheres. Então, no Antigo Testamento, as mulheres, elas eram excluídas da promessa de Deus. Muitas delas eram vistas como pecadores, distantes de Deus. E a profecia do Espírito fala que não há mais essa distinção. Todos, homens e mulheres, são filhos amados de Deus e podem receber o Espírito. E terceiro, que até sobre os escravos, ou seja, não há uma classe social. O Espírito Santo é derramado sobre os ricos e sobre os pobres. E aqui nós vemos que quando esse Espírito vem, ele também manifesta as suas graças. Os anciãos terão sonhos. Então, a gente não morre quando a morte chega. A gente morre quando a nossa capacidade de sonhar acaba. Então, Deus, ele quer revigorar em você, em sua vida, os sonhos. E isso acontece quando você faz uma profunda experiência com o Senhor. Os jovens terão visões. O Senhor quer abrir o nosso coração para que nós possamos ver além da realidade. Como o senhor Jonas, que quando era ainda jovem, ele viu um campo e nesse campo ele viu um grande local de evangelização, que hoje é a Canção Nova. O Senhor quer dar a você visões. E também os filhos e filhas profetizarão. Então as crianças que são chamadas muitas vezes de imatura receberão palavras de sabedoria, porque é o próprio Senhor que vai falar através delas. Tudo que nós temos que fazer é nos abrir à experiência do Espírito, buscando uma conversão sincera. Que possamos clamar: vem Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.